dia. Bom dia, pessoal de Ludmila, de Anápolis, Campo Grande, Avani, Palotina do Paraná, bom dia. Bom dia, Nath Pontes, bom dia, Lúcia de Santo André, a Cláudia, bom dia, querida. Bom dia, Júlia, né, de Lisboa, Portugal, seja bem-vinda. Bom dia, pessoal de Uberlândia, André do Algarve. Algarve aqui, deixa eu ver. Portugal, bom dia. Os irmãos de Portugal estão conectados aí com a gente. Bom dia, pessoal de Uberlândia, Videira Bueno, Serrinha, na Bahia, o José Carlos, bom dia. Daniela, São Paulo, pessoal do Recanto do Bosque, bom dia, pessoal de Belo Horizonte, da Lapa, Andréia, São Paulo, Jardim Zara, bom dia, Ana, bom dia, Nicole de Lisboa, acordando mais cedo aqui, alguém está dizendo, bom dia, glória a Deus, quantos irmãos, né? Patos de Minas, entrando aí, gente, uma alegria estar com vocês aqui, para compartilhar o Evangelho, e já vamos convidar mais gente, já clica aí no aviãozinho, se você puder, marca 50 amigos aí, clica aí, aperta nesse aviãozinho aí embaixo, marca aí 50 amigos, tem gente da Espanha, Porto Velho, Uberlândia, todo lugar, né, Cuiabá, são as bênçãos da internet, a gente pode se encontrar, fazer um culto internacional a cada manhã, glória a Deus, já marca para mim aí 50 amigos, por favor, dá um like, aleluia, glória a Deus, vamos escrever o tema da nossa live hoje, gente, traga a existência, hoje é dia 23 de fevereiro, traga a existência o que não existe, alguém pode escrever o tema aí para mim, todo mundo escrevendo, traga a existência o que não existe, traga, com certeza pela fé, traga a existência o que não existe, escreve aí para mim, todo mundo escrevendo o tema, eu trago a existência o que não existe em nome de Jesus, aleluia, amém? Vamos começar profetizando, declarando, proclamando, enquanto você clica no aviãozinho, marca 50 amigos, dá um like, desde já, quero também dizer para os irmãos que todos vocês que puderem doar um selo, tem um selinho aí embaixo, é muito bem-vindo a sua doação, porque esses selos eu uso eles para patrocinar aqui a nossa live, divulgar ela. Então é muito bem-vindo, eu agradeço e oro para que o Senhor te recompense 100 vezes mais todos os irmãos que puderem aí fazer uma doação do selo, tá bom? Se você não me segue, já aproveita aí para seguir. Clica aqui embaixo, bem, está conosco. E se você não tem o livro, compra, você pode adquirir no final. Você clica no link da bio e adquire um para você e adote o livro como seu presente oficial de aniversário. Muitos irmãos estão fazendo isso e muitos testemunhos tremendos, pessoas que estão ganhando o livro, porque você dá uma roupa, dá uma camisa, é legal, mas a pessoa não lembra mais de você depois, ou muito pouco, ou só quando veste, né? Mas esse livro não, ela vai ficar com ela o ano inteiro. Cada página que ela lê e for abençoada, ela vai lembrar de você. E você vai colocar o Evangelho dentro da casa das pessoas. É um excelente livro para você evangelizar, porque não é um livro de teologia, é de promessa. Aquilo vai movendo no coração das pessoas. Compra para dar de presente. Mesmo que não for aniversário. Pessoas que você ama, você trabalha, sua família. Coloca ali na recepção, né, do seu lugar de trabalho. É uma bênção, uma maneira poderosa da gente abençoar pessoas, tá bom? O versículo de hoje, se alguém quiser colocar o versículo aí também, Romanos, capítulo 4, verso 17. Romanos 4, 17. Obrigado, Luciano, pelo primeiro selo do dia. Romanos, capítulo 4, verso 17, que diz, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Uau! Obrigado, Nath Pontes, também pelo selo. Eu fico vendo esses textos, né? A Bíblia é um livro tão incrível.
Deus que vivifica os mortos. Claro que isso aqui pode ser tanto os mortos espiritualmente, quanto os que estão mortos mesmo. Você sabe, Jesus era o maior, obrigado Bruna Alves pelo selinho, Jesus era o maior cancelador de velório. Aonde ele chegava, acabava o velório. Sempre ele chegava e ele ressuscitava os mortos, porque onde a vida chega, a morte não pode ficar, não é verdade? E às vezes a gente fica tão apavorado, né, gente? A gente fica tão desesperado, preocupado com tanta coisa. Mas se é que eu posso chamar de pior, que eu não posso, na vida de um crente, a morte não é o fim. A morte é o começo da eternidade. Obrigado, irmãos da Vidraceira Rocha. Obrigado, Caia. Obrigado pelo selo. Obrigado, Márcio. Obrigado por todos os irmãos que estão doando selos aí. São muito bem-vindos, tá bom? Nós não podemos chamar a morte de uma tragédia. Para quem nasceu de novo, não. A Bíblia diz que quem nasceu, obrigado, Cristina, quem nasceu de novo, a Bíblia fala que os que estão em Cristo passaram da morte para a vida. Passaram da morte para a vida. Se você pensar aqui, eu vou fazer um desenho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, morte. Eu vou chamar ela de ponto A. Vou colocar aqui Cristo e vou chamar ele de ponto B. E vou chamar aqui você em Cristo de ponto de vida, né? Vou colocar aqui a vida é você, vou pôr você aqui e vou chamar de ponto C, tá bom? Mais ou menos isso aqui, ó. Os que estão em Cristo, ó, aqui tá a morte no ponto A, tá vendo? Aqui tá Cristo e aqui tá a vida, e você tá nele, ó. Os que estão em Cristo passaram. Eu acho que esse desenho meu não ficou bom. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui para desenhar outro. Eu acho que esse desenho aqui não ficou legal, não. É o seguinte, ó, você estava na morte, mas eu acho que ele dá para eu explicar assim, deixa eu ver melhor. Você estava aqui, ó. Você estava aqui, tá vendo? Você estava aqui na morte, ó, vamos lá. Você estava aqui na morte, eu não sou um desenhista. Você estava aqui no ponto A, você passou por ele, agora você está em Cristo, ok? E agora você está na vida. Então, para você que está em Cristo, aonde é que está a morte? A Bíblia fala que os que estão em Cristo passaram da morte. Você estava aqui, ó. Você estava aqui. Você passou por ela, encontrou Cristo e agora você está na vida. Então, onde é que está a morte para você? Está lá atrás. Passou. Você não vai encontrar ela mais. Sua vida já está aqui, ó. Os que estão em Cristo. Alguém pode escrever? Eu estou em Cristo. Passei da morte. Estou na vida. Ah, que coisa linda. Para você, meu amado, a morte está lá atrás. Você não vai encontrar ela mais. A morte ficou para trás. Alguém pode dizer glória a Deus? Jesus amado. Irmãos, isso é uma notícia maravilhosa demais. Oh Senhor, eu sinto unção. Acordei hoje tão cheio do Espírito. Deus do céu. Oh Senhor, sinta a unção de Deus, irmãos. Eu sei quando a gente toca em algo. Eu não sei muitas coisas, mas eu sei quando a gente toca em algo espiritual. Esse exemplo tão simples que eu te dei aqui tocou em algo. O Senhor está mandando dizer para você, não tenha medo, você passou da morte para a vida. Você passou da morte para a vida. A morte ficou para trás. A morte ficou para trás. A morte é um espírito, gente. A morte não é o fim dessa vida. A vida nossa é eterna, a gente não morre. O homem não morre, o homem é eterno, ele foi feito à imagem, semelhança de Deus. A morte é só uma passagem. Só que para nós que morremos em Cristo, a gente não encontra o espírito da morte.
lá em Hebreus capítulo 2, verso 14, a parte B do versículo, a Bíblia fala que Jesus, pela sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, Satanás, e libertou a todos que, pelo pavor da morte, estavam escravizados por toda a vida. Tem muita gente que ele vive uma vida escravizada, com medo de morrer. Isso é uma prisão. Medo da morte é uma prisão. Uma prisão. Mas a Bíblia fala que Jesus, pela sua morte, ele destruiu aquele que podia te matar, o diabo. Essa palavra no original, destruiu, não é aniquilar, que o diabo não foi aniquilado. Mas a palavra no original é desempregar. Jesus, na sua morte, desempregou o diabo. Se alguém quiser anotar o versículo e colocar aqui para mim, Hebreus capítulo 2, verso 14. Você pode ler o versículo inteiro. Vou até postar ele aqui, mas é a parte B que eu estou falando. Hebreus capítulo 2, verso 14. Então, Jesus está falando que ele desempregou o diabo de te matar quando ele morreu. Por quê? Porque como que o diabo mata? Pelo pecado. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia fala que seus pecados, quando Jesus derramou o seu sangue, foram pagos para sempre. De uma vez por todas. Para sempre. Sobre a sua vida não há mais pecado. O sangue está sobre você. Então, quando o diabo vem para te matar, ele não tem fundamento legal para fazer isso mais. Porque na sua vida, embora você peca, presta atenção, você peca, mas você não tem mais pecado aberto, devido no mundo espiritual, porque está pago. Você está debaixo de uma santa cachoeira do sangue. A explicação ainda é pobre, porque na verdade Jesus pagou os seus pecados passado, presente e futuro. Todos estão pagos, ok? Creia você ou não, mas é um fato. Está pago, é como se ele tivesse um adiantamento até o fim da sua vida. Mas se você, obrigado querido Paulo Sarmento, meu amado, que eu amo, mas é como se você tivesse uma cachoeira constante do sangue de Jesus sobre a sua cabeça. Você pecou, mas está pago. Pecou de novo, está pago. Não é licença para pecar. Porque pecado, quem nasceu de novo não quer viver no pecado. O pecado é um acidente. O fato é que a gente peca. E aí o diabo poderia nos matar naquela hora. Mas ele não pode, porque o sangue está lá. Entendeu? E aonde o sangue está, o diabo não tem legalidade para matar. Por isso que ele perdeu o emprego de te matar, porque não tem como te cobrar mais. Não tem como te cobrar. Então, o espírito da morte não encontra crente que crê. Por quê? Porque eu estou perdoado. Você pode escrever aí para mim? Eu estou perdoado pelo sangue de Jesus. A morte não tem poder mais sobre mim. É uma frase longa. Escreve para mim. Eu estou perdoado pelo sangue de Jesus. A morte não tem poder mais sobre mim. Eu estou perdoado pelo sangue de Jesus, a morte não tem mais poder sobre mim. É um fato. Então, você não precisa ter medo. Pastor, mas a gente não morre? Não, essa carne morre. Essa casa passa. Mas não é o diabo que te mata mais. O diabo não tem poder para matar um crente que crê nessa verdade. Entendeu? Então, é claro que você pode tentar a Deus, morrer. Claro que chega a sua hora de partir daqui, mas no Novo Testamento, a Bíblia não fala que um crente morre. Quando fala da morte de um crente, ela fala que os crentes dormiram, passaram da morte para a vida em Cristo. Você não encontra mais, você não vai encontrar esse espírito nunca mais na sua vida. Quando chegar a sua hora de partir, você apenas vai voltar para casa. Você só vai voltar para os braços do seu pai e vai começar a verdadeira vida. Então você vê, por que eu estou falando isso? Porque na cabeça de algumas pessoas a morte é uma tragédia horrorosa. Eu estava conversando outro dia com a minha mulher sobre isso. Como que a gente enfrenta, na verdade com a minha irmã, como que a gente enfrenta a velhice, né? Eu não estou velho, mas estou indo para lá. Eu falei, olha, porque a gente estava falando até do meu pai, que já está com quase 90 anos.
Falou, olha, então a maneira da gente não se tornar um velho deprimido é lembrar que a morte para o crente não é o fim, é o começo de uma nova e eterna vida em Cristo. Quando você pensa nisso, a morte para você para de ser uma tragédia e, na verdade, passa a ser o início de uma viagem maravilhosa que não tem fim, na glória. Então essa vida aqui é apenas um tempo de arrumar as malas para o verdadeiro lugar que a gente está indo, a nossa casa. Nós não somos daqui, gente. Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria é o céu. E para o lugar que nós vamos, é um lugar maravilhoso. Não há lágrimas, não há morte, não há doença, não há enfermidade, não há adultério, não há traição, não há política, não há conta para pagar, não há haters. Você pode escrever para mim essa vida? Escreve aí para mim, se eu gostei dessa frase, depois você posta no Instagram, me marca. Essa vida é apenas o tempo de arrumar as malas para voltar para casa, o céu. Essa vida é apenas o tempo de arrumar as malas para voltar para casa, na presença do Pai. Não viva com medo. Arrumar a mala faz parte da viagem. A gente deve divertir enquanto sonha com o céu. Você precisa pensar mais no céu e menos nos seus problemas aqui. Você precisa pensar mais no céu e menos nas lutas aqui. Romanos 8, que os sofrimentos do tempo presente, não podem se comparar com a glória por vir a ser revelada a nós que cremos. Olha que versículo lindo, gente. Olha que versículo lindo. Os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória por vir. A ser revelada a nós que cremos. Eu te dou uma palavra para você que está sofrendo hoje. Querido, seu sofrimento é nada. Tem uma glória por vir, que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oh, amados, eu sinto tão forte no meu coração. Eu sinto o Espírito nos dizendo nessa manhã: ouça, eu tenho uma palavra profética para vocês essa manhã da parte de Deus. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto a unção do Espírito nessa live. Eu sinto o Senhor nos dizendo: está mais próximo a sua partida, a partida de vocês, de todos nós, está mais próximo do que nós imaginamos. O Espírito nos diz: o arrebatamento está mais próximo do que imaginamos. Não coloquem os seus corações nas coisas desta vida. Não morra pelas coisas desta vida. Não se deprimam pelas coisas dessa vida. Está muito perto de tudo isso passar.
Diz o Senhor, eu venho sem demora. O Espírito diz nessa manhã, Ele vem sem demora. Eu venho sem demora, diz o Senhor. O Senhor está nos alertando nessa manhã, eu venho sem demora, eu venho sem demora. O Espírito diz, mantenham as suas lâmpadas acesas. Mantenham as suas lâmpadas acesas, porque eu venho sem demora e o dia se aproxima. O dia da nossa partida dessa terra se aproxima. O Senhor vem sem demora. Que as nossas lâmpadas estejam acesas. Que nós vivamos uma vida cheia do Espírito. Que não falte o óleo e o azeite na nossa lâmpada. Que sejamos virgens prudentes, cheios do Espírito. Mantenhamos a fé, porque Ele vem e não tardará. Os dias são maus e Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Eis que venho sem demora, diz o Espírito nessa manhã. Eu venho para buscar a minha noiva. O Senhor diz nessa manhã, minha noiva tem sido afrontada na terra. A minha noiva tem sido afrontada na terra. Muitos são os que se levantam contra ela. Mas eu tenho ciúmes da minha noiva, diz o Senhor. Eu tenho ciúmes da minha noiva. Eu estou adornando ela. Eu estou preparando ela para o casamento, para as bodas do Cordeiro. Não estejam entre aqueles que atacam a noiva, diz o Senhor. Eu sei honrar os que me honram. Eu sei honrar os que me honram. Os que honram a minha noiva, a minha igreja, me honram. E os que me honram serão honrados. Não esteja entre os que atacam a minha noiva. Ore por ela. Trabalhe por ela. E eu vou te honrar, diz o Senhor. Eu cuido dela. Eu morri por ela. E eu vou voltar para buscá-la. E não tardarei, diz o Senhor. Não tardarei. Mantenha sua fé. Oh Deus, Senhor, eu oro. Ore comigo, irmão. Ore pela igreja. Eu oro, Senhor, nessa manhã com os meus irmãos. Eu oro pela igreja. Eu oro pela noiva. Senhor, perdoa. Perdoa todos aqueles que têm tacado pedra na sua noiva. Que têm feito músicas para criticar a noiva. Que têm agredido a sua noiva. Exposto as suas falhas e apontado o dedo para ela. Perdoa. Não sabem o que estão fazendo. Não sabem a loucura que estão cometendo. Senhor, traz de volta os filhos que se afastaram, estão perdidos.
Traz de volta os filhos pródigos que estão atolados na lama do seu ego e da sua justiça própria e até mesmo dos seus pecados. Traz de volta. Não deixa que morram lá. O Senhor tem muitas ovelhas neste aprisco que ainda não estão aqui. O aprisco que é a tua igreja, a tua noiva. Conduz estas muitas ovelhas. Traz de volta, traz elas, salva. Haja salvação. Ó Deus, eu oro pelos meus irmãos para que a nossa lâmpada esteja acesa. E para que o Senhor volte e nos encontre com a luz acesa, a sensatez, a lucidez. Que não estejamos embriagados com esse mundo, não estejamos embriagados com dinheiro, posições, fama, seguidores na internet, coisas dessa vida. Queremos pensar nas coisas do alto, viver com as coisas do alto, que o nosso coração esteja tomado com as coisas do alto. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Oh, você pode escrever Maranata, ora vem. Me perdoe, gente, momento profético. Às vezes acontece. Eu sinto a presença de Deus. Essa é uma manhã solene. Apenas escreve para mim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por favor, faça isso. Escreva aí, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Uma manhã profética, uma manhã poderosa. Se você tem o Espírito testificando no seu coração, você sabe que Deus está falando conosco nessa manhã, está nos dando uma palavra profética, uma palavra de advertência. Eu acordei nessa manhã, gente, e fui levar meu filho para a escola antes de vir para a oração da igreja e depois vim fazer a live aqui com você. Essa é a minha vida. E eu tenho muito prazer nisso. E hoje o trânsito estava assim uma loucura. Quero agradecer a todos os irmãos aí que estão doando selos hoje, muitos irmãos, obrigado. Todos os selos são usados para patrocinar aqui essa live, eu não pego para mim. Obrigado. E eu estava trânsito, uma loucura, não sei o que aconteceu, algum acidente, não sei. Motoqueiro passando, correndo de um lado para o outro, pessoas buzinando, tensas logo de manhã. E eu fiquei pensando, dentro do meu carro, coloquei um louvor, orei com meu filho, estava conversando com ele das coisas de Deus, procurando caminhos alternativos, né? E até o aplicativo nos deu outros caminhos. Eu estava falando para ele, falei, tá vendo? Olha, o aplicativo conhece caminhos diferentes, mas ele não conhece todos. E eu falei para ele, meu filho, Deus conhece todos os caminhos. Quando a sua vida estiver como esse trânsito tumultuado, travado, sem opção, ore, falei para ele, ore, porque Deus sempre tem uma opção para você melhor. Deus sempre tem um caminho para você. Às vezes a gente não vê o caminho, às vezes ele está dentro do mar, mas Deus vai abrir o mar para você passar. Talvez você chegou aqui hoje e você está numa encruzilhada, você está numa dificuldade no seu casamento, nas suas finanças,
na sua saúde. Mas acredite em mim, Deus tem um caminho soberano, excelente para você. Deus não quer que você viva uma vida cansada. Deus quer que você descanse. Eu separei aqui o texto da Bíblia para você, pensando nisso. Fim de semana a gente sempre pensa assim num tempo de descanso, né? Mas Deus quer que você viva descansado todo dia. Todo dia. Eu estava lá no meio daquele trânsito, em paz. Fiquei parado, às vezes um tempão. Mas eu estava orando, eu estava adorando. Eu estou com o Senhor, estou nele, todo o tempo eu estou nele. O Salmo 127, o verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha esse texto na outra versão, aqui na mensagem. Olha o que diz: se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Se o Eterno não guardar a cidade, o vigia noturno não servirá para nada. É inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar como um alucinado. Você não sabe que Ele gosta de dar descanso a quem ama? Deus gosta de fazer você descansar. Deus não quer que você viva uma vida alucinada, correndo de um lado para o outro. Não, Ele não tem isso para você. Olha o que diz Isaías, capítulo 40, verso 28 em diante. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos ler aqui na outra versão. Olha o que diz: por que você iria se queixar, ó Jacó, ou chorar, Israel, dizendo: o Eterno se esqueceu de mim e não se importa com o que acontece comigo? Vocês não percebem nada? Não prestam atenção? O Eterno não vem e vai. O Eterno não vem e vai. Ele permanece. Ele é o Criador de tudo que vocês conseguem ver ou imaginar. Ele é o Criador de tudo que vocês conseguem ver ou imaginar. Ele não entra em estafa. Ele não faz intervalo para recuperar o fôlego. Deus não faz intervalo. Estou lendo Isaías 40, do 27 em diante, na versão A Mensagem. Ele não faz intervalo para recuperar o fôlego. Deus não fica: espera um pouquinho que eu estou cansado. Não. Ele conhece tudo nos mínimos detalhes. Ele fortalece os que estão cansados. Ele renova as forças dos que desistiram. Pois até os jovens se cansam e desistem. Os jovens na flor da idade tropeçam e caem. Mas os que esperam no Eterno renovam suas forças. Abrem as asas e voam alto como as águias. Correm, mas não se cansam. Andam e não ficam exaustos. Essa é a palavra de Deus para você hoje. No meio do tumulto, pare tudo. Não vivam a vida numa correria desenfreada, enlouquecida, alucinada. Deus ama te descansar. Você precisa aprender
que o tempo de Deus é perfeito na sua vida. Tudo na hora certa. Não é na sua hora. Não é. A Bíblia fala que o homem faz planos, mas a palavra final vem de Deus. Deus tem a hora certa, o lugar certo, as pessoas certas. Acalme o seu coração. Se não aconteceu agora, é porque não era a hora. Você não está orando? Então descansa. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Olha, lembra desse texto aqui, ó? Deixa eu abrir ele aqui para você. Entrega o teu caminho ao Senhor. É o Salmo 37, vou colocar nele aqui. Deixa eu abrir aqui. Salmo, capítulo 37. Olha o que diz o Salmo. Não se preocupe. Verso 3. Faça um seguro com o Eterno e pratique o bem. Aproveite bem o que já é seu. Que a verdade seja o seu alimento. Assim você ficará perto do Eterno e terá parte no que há de melhor. Abra-se completamente diante do Eterno. Não esconda nada dele. E ele fará o que for preciso. Legitimará a sua vida à vista de todos. E como o sol do meio-dia, declarará a sua inocência. Aquiete-se diante do Eterno. Ponha tudo diante dele. Não se incomode com os que estão em ascensão, com os que pisam nos outros para subir. Refreie sua ira, jogue fora sua raiva, esfrie a cabeça. A ansiedade só piora as coisas. Bem antes que os desonestos venham à bancarrota, os que investem a vida em Deus terão recompensa. Uau! Esse é o Salmo 37, lido na versão A Mensagem, que é aquele salmo conhecido. Verso 3, confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais Ele fará. Fará resplandecer, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente se acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Olha o verso 10. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não os acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aleluia. Escreve aí para mim: eu entrego o meu caminho ao Senhor. Você pode escrever isso? Eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu confio nele e o mais ele fará. Escreve esse versículo para mim. Eu entrego o meu caminho ao Senhor, vírgula. Eu confio nele, vírgula, e o mais ele fará. Vou ditar de novo. Salmo 37, verso 5. Confessando na primeira pessoa. Diga-se, escreve aí. Eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu entrego o meu caminho ao Senhor, vírgula. Eu confio nele, vírgula. E o mais ele fará. Ele fará. Ele fará. Eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio nele e o mais ele fará. Você crê nisso? Meu Deus, o Senhor quer te abençoar, meu amado. Esse versículo é o Salmo 37, verso 5. Eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio nele e o mais ele fará. Deus está te falando, entrega. O que está te preocupando? Seus filhos? Entrega os seus filhos. Seu futuro? Entrega. Está com dívida? Entrega. Você está deprimido? Entrega. Você está cansado? Entrega.
Você está com problema de casamento? Entrega. Você está tentado? Entrega. Gente, presta atenção. É muita coisa que Deus fala aqui. Jesus amado. Presta atenção. Se você ler os Salmos, a maioria deles é Davi falando com Deus sobre a vida dele. Suas lutas, seus inimigos, seus problemas. Ele fala tudo, ele abre o coração e fala tudo, e a Bíblia não esconde nada. E aí você vê Deus dando respostas para Davi. Porque tudo que você abre para Deus, Deus entra para resolver. Mas se você prestar atenção, qual foi o problema de Davi na vida dele? Foi o pecado sexual, não é verdade? Lembra? O pecado sexual foi a grande tragédia da vida de Davi. Ele manda o marido da mulher para a guerra, marido de Batseba, Urias, para ficar com a mulher dele. Mas você não vai ver nenhum salmo Davi falando da sua tentação sexual com Deus. Esse foi o único assunto que Davi não falou com Deus. E foi esse o assunto que ele caiu. Foi nisso que ele caiu, porque esse foi o único assunto que a Bíblia não fala que Davi falou com Deus. O assunto que escreve essa frase que ela é forte. O assunto que nós não tratamos com Deus se torna a nossa queda. O assunto que nós não tratamos com Deus se torna a nossa queda. Mas todos os assuntos que você tratar com Deus, Deus vai te dar vitória. O assunto que você não trata te derruba, mas o assunto que você trata, Deus te levanta. Essa é uma frase boa, você pode escrever no Instagram e me marcar. O assunto que não tratamos com Deus nos derrubará, mas os assuntos que nós tratamos com Deus, Ele nos dará vitória. Então, não tem assunto que você não possa tratar. Você pode tratar de pornografia, masturbação, adultério, pecado, raiva, ira, mágoa, ressentimento, amargura. Você pode falar: Deus, tô com raiva do Senhor, não devia. Tô achando que o Senhor me deixou. Eu sei que isso não aconteceu, mas é o que eu sinto. Não me sinto amada. Eu quero me sentir, não consigo. Parece que o Senhor não me ouve. Fala tudo. Fala com temor, com reverência, mas fala, é seu Pai. Tira essa mentalidade horrorosa, religiosa da sua cabeça. Fala tudo com Deus, querido. Fala tudo com Deus. Porque o assunto que você tratar, você vai ter vitória. Olha, irmãos, nossas lives têm sido abençoadas, mas hoje está especial. Seja honesto. Sim ou não? Se você entrou agora, eu te aconselho a ouvir. Depois eu vou deixar salva e eu te aconselho a ouvir, porque teve um momento profético muito forte aqui mais para trás. Talvez você entrou agora e você não viu. E Deus está falando muita coisa aqui hoje. E a gente nem entrou no livro, hein? Daqui a pouco eu comento ele. Se você puder, marca 50 amigos aí agora. Você concorda que essa live precisa ser divulgada? Marca 50 amigos, por favor. Clica aí no aviãozinho, marca agora. Se você pode doar um selinho, faça isso, doa um selo. Todos os selos que estão sendo doados, eu não pego para mim, eu uso para divulgar a live. Quero agradecer e declarar que Deus vai te retribuir 100 vezes mais os irmãos que estão doando selos aqui. Se você não me segue, clica aí embaixo, seguir, vem andar com a gente. Essa live não é sobre autoajuda, é sobre o Evangelho. Eu não estou aqui para dar opinião, estou aqui para falar da palavra de Deus. Passa a me seguir. Se você não tem o livro, nós comentamos esse livro aqui, ó, da minha autoria, Devocional na Presença do Pai. 366 palavras, uma para cada dia do ano, um versículo, um título, um pensamento, uma leitura bíblica, uma confissão da palavra. Obrigado, Andréia, pelo selo. Adquire um livro para você no link da bio e adota esse livro como presente oficial de aniversário para você dar. Esse aqui vai ser o meu presente oficial o ano inteiro, todos os aniversários e festas que eu for.
Seu filho vai para o aniversário, leva um livro de presente para o amiguinho dele. Você vai para o aniversário, leva de presente. Obrigado, Cris. Adota esse livro, gente, como presente de aniversário oficial. Seja para você ou para os seus filhos. Por quê? Porque uma camisa, um perfume, um sapato é legal, continue dando, se você pode. Mas esse livro, a pessoa vai lembrar de você todo dia, o ano inteiro. Mas o mais importante não é isso. Você vai colocar o evangelho dentro da casa dela, seja ela que religião for, católico, espírita, evangélico, a graça de Deus, o evangelho, as boas novas, vai entrar lá dentro da casa delas. Coloca na recepção, deixa as pessoas lerem, leva para o trabalho, leva para a academia, deixa lá, chama atenção. É uma maneira de você espalhar o evangelho. Abra aí, se você tem o livro, na página, no dia 23, ó. Hoje, esse é o tema. Traga à existência o que não existe. Deus quer te abençoar. Obrigado aí, muitos irmãos estão doando o selo, muito obrigado. Olha o que diz Romanos 4,17, é o nosso tema de hoje. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Este versículo nos convida a compreender a perspectiva divina das coisas. Ele tira você do âmbito natural e te leva a ver a perspectiva divina, a perspectiva das coisas no âmbito espiritual, que vai além dos fatos evidentes. Muitas vezes nós podemos nos questionar diante de circunstâncias adversas, especialmente quando nós, confrontados com a realidade, estamos da dor física. Como que nós podemos afirmar que Cristo nos redimiu, por exemplo, da doença, enquanto ainda a gente está sentindo a doença no corpo, pastor? Enquanto a gente está sentindo a febre. Eu estou compartilhando aqui Romanos capítulo 4, verso 17. Muito obrigado a todos os irmãos que estão doando o selo. A resposta para isso reside na diferença entre fato e verdade. Você conhece a diferença entre fato e verdade? Obrigado, Aguinaldo. Qual a diferença entre fato e verdade? É fato que eu estou doente. Está aqui o diagnóstico. Mas a verdade diz que Jesus carregou na cruz toda a enfermidade. Obrigado, Liz. É fato que eu estou desempregado, por exemplo. Mas a verdade é que o justo vai comer do trabalho da sua mão. Está entendendo? É fato que eu estou sendo atacado, mas a verdade é que o Senhor é maior e Ele está do meu lado. E compreenda a diferença. Obrigado, Maria. Obrigado a todos os irmãos. A diferença entre fato e verdade é uma coisa poderosa. Você tem que discernir. Deus não está limitado pelos fatos. Ele opera na esfera da verdade da sua palavra. Fato é o que você está vendo, verdade é o que Deus diz. Você pode escrever isso para mim? Escreve aí. Fato é o que eu vejo, verdade é o que Deus diz. Fato é o que eu vejo, verdade é o que Deus diz. Escreve para mim, por favor. Ele opera na esfera da verdade. Então, embora a dor seja uma realidade factual, a verdade é o que está declarado na palavra de Deus. Assim como Abraão foi chamado para ser pai de muitas nações, mesmo diante da esterilidade da sua esposa Sara, Deus mudou não apenas o nome de Abraão, mas também a maneira como ele se expressava. Então, aqui está um exemplo entre fato e verdade. Era um fato que Abraão era estéril. Era um fato que Sara era estéril, mas era verdade que eles seriam pais de multidões. Então Deus muda o nome de Sara para Sarai e de Abrão para Abraão, porque Abraão significa pai de nações, pai de multidões, para que agora ele profetize a verdade contra o fato. O fato era a esterilidade dele e da sua mulher. Mas agora, todas as vezes que Sara chamava Abraão, ela gritava: pai de multidões, o almoço está pronto. Pai de multidões, vem dormir. Pai de multidões, vem aqui. Deus colocou a palavra da verdade
profética na boca de Abraão e de Sara, mudando o nome deles, para que eles passassem a falar a verdade contra o fato. A esterilidade estava lá, mas agora o nome deles era a verdade na boca deles. E ele passou a falar o que estava crendo e não mais o que estava vendo. Escreve aí para mim: a fé fala o que crê e não o que vê. A fé fala o que crê e não o que vê. Obrigado, Liz. Essas frases, gente, vocês têm que depois colocar no Instagram e me marcar, porque depois eu não lembro elas. A fé fala o que crê, não o que vê. Ou seja, uma frase melhor ainda. Olha essa frase, vamos melhorar ela. A fé fala a verdade e não o fato. Essa frase ficou boa. Escreve aí para mim: a fé fala a verdade e não o fato. O diabo fala o fato, a fé fala a verdade. A verdade é o que está escrito na palavra de Deus, e ela é maior do que o fato. Você pode estar desempregado devendo, esse é um fato, mas a verdade a seu respeito é o que está escrito em Efésios capítulo 1. E você é abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você pode estar desempregado devendo, mas a verdade a seu respeito é que Deus, sendo rico, se fez pobre por amor de você, para que pela sua pobreza você se tornasse rico. Ainda não é o fato o dinheiro no seu bolso, mas é a verdade a seu respeito. Se você falar a verdade, ela vai trazer à realidade o fato a seu respeito. E o fato a seu respeito é que você é curado, que você é sarado, que você é próspero, que você é abençoado, que você é frutífero. A verdade chama a existência aos fatos verdadeiros a seu respeito. Pare de falar o fato e comece a falar a verdade, que a verdade tem poder para trazer à existência na sua vida a promessa. Nossa, essa live hoje não tá brincadeira não, gente. Ela tá pesada. Ela tá na glória, viu? Se fosse você, eu vou deixar salvo, você manda esse link para todo mundo, mas assiste de novo, com calma, porque hoje teve palavra profética, hoje teve muitas revelações, eu tô sentindo muita fé no meu coração. Então Abraão foi chamado para ser pai de muitas nações, e mesmo diante da esterilidade, Deus mudou. Ao adotar o novo nome, Abraão profetizava, chamando à existência aquilo que Deus via para o seu futuro. Esse princípio, ele é evidente também nas ações de Jesus, quando ele não se detinha na aparência natural das situações. Você vai ver que Jesus não se detinha na aparência natural das situações. Ele não ficava preso no que ele estava vendo. Ele ordenava ações que iam além das circunstâncias visíveis. Ele desafiava os limites físicos com a palavra da fé. Jesus sempre falou o que creu, ele sempre falou a verdade, ele nunca falou do fato que estava ali diante dos seus olhos. Então, diante da enfermidade, ele falava a verdade. Diante da morte, ele falava a vida. Da mesma forma, nós somos encorajados a mudar a nossa linguagem. É isso que eu estou fazendo aqui hoje com você. Eu estou desafiando você a mudar hoje a sua fala, a sua linguagem. A partir de hoje, você não vai falar mais o que você está vendo, nem o que você está sentindo. Você vai falar o que você está crendo. Escreve aí para mim: eu decido falar o que creio, não o que vejo, não o que sinto. Eu não vou falar o que eu sinto, nem o que eu vejo. Eu vou falar o que eu creio, porque eu vou falar a verdade. Quem fala o fato, exalta a derrota. Quem fala a verdade da palavra, exalta a promessa. Vai pegando tudo aí, gente. Vai anotando aí, porque eu não tenho condição de anotar, não. Veja lá,
Então nós somos encorajados a mudar a nossa fala. Ao fazê-lo, estamos seguindo, eu estou lendo aqui, ó, dia 23, você pode meditar depois, se você tem o livro, você medita aí. Ao fazê-lo, estamos seguindo o modelo estabelecido por Deus desde a criação, enquanto Ele chamou a luz à existência nas trevas. Nossa, esse exemplo é demais. Você lembra, a Bíblia diz lá em Gênesis 1, havia trevas na face do abismo. Quem lembra disso? Havia trevas na face do abismo. Aí Deus chega. O que Deus fala? Nossa, como está escuro. Nossa, que horroroso. Que breu. Ele falou isso? Não. A Bíblia diz que havia trevas na face do abismo. Deus não ficou lá, nossa, que tô perdido, tô enxergando nada, tá tão escuro. Ai, como é que eu faço? Nossa, eu precisava criar a terra, mas eu não tenho condição, tá escuro. Deus não toca no assunto das trevas. Olha que coisa linda. Deus chega nas trevas e não fala das trevas. Ele chega nas trevas e abre a boca e diz o quê? Haja luz, haja luz, haja luz. Na cara das trevas, Deus diz, haja luz. O que Ele quer que você... E a luz destruiu as trevas. Olha para cá, homem de Deus, mulher de Deus, olha nos meus olhos, presta atenção. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Para de falar das trevas e passe a falar da luz. Para de falar da sua doença e passe a falar da sua cura. Para de falar das suas dívidas e passe a falar da sua prosperidade. Pare de falar do seu pecado e passe a falar do seu perdão. Pare de falar das suas derrotas e passe a falar das suas vitórias em Cristo. Pare de se culpar e passe a falar da sua justiça em Cristo. Pare de falar do seu casamento ruim e passe a falar daquilo que Deus tem para um casamento abençoado. Pare de amaldiçoar o seu filho e passe a abençoá-lo todo dia. Pare de falar o fato e passe a falar a verdade. Fale com fé, fale com base nas promessas e pelo Espírito, chame à existência aquilo que Deus tem para você, para sua casa e para sua família, em o nome de Jesus. Uau! Senti autoridade aqui, gente. Você pode dizer glória a Deus? Ou você sentiu autoridade? Te deu uma palavra de ousadia aqui. Essa live está tão poderosa que já acabou e eu não termino ela. Você vai ouvir ela com calma depois. Quando eu salvar essa live, gente, pelo amor de Deus, entra lá nos comentários, marca todo mundo. Você vai escrever uma frase dessas aí e vai pegar o link e vai mandar para todo mundo. Essa live tem que ser patrocinada. E todos os selos que tiver aqui eu vou usar para isso. Porque Deus está falando demais conosco aqui hoje. Está muito poderosa. Se você não me segue, já entra aí, segue. Marca todo mundo aí, marca 50 amigos no aviãozinho. Por favor. Rapaz, que é isso? Como diz o outro. Vamos ler o último parágrafo? Portanto, diante da dor, concentre-se na cura. Diante da adversidade, proclame a restauração. Não permita que as evidências naturais determinem suas palavras, mas pela fé profetize aquilo que Deus já decretou como promessa. Ao afirmar as promessas divinas, você invoca a ação do próprio Deus, o Verbo encarnado, para realizar aquilo que naturalmente não é visível, mas que é uma certeza na promessa divina. Qual foi a primeira vez, obrigado Paola, ainda dá tempo de você doar um selo se você quiser, todos esses selos vão ser usados aqui para divulgar a live, eu não pego para mim, que Deus te retribua 100 vezes mais. Obrigado, Andréia, ainda dá tempo de você doar um selinho aí, olha para cá. A primeira vez que você vê a comunicação, a fala, então você está entrando aí pela primeira vez, né, Davi? Vem seguir a gente aqui, entra aqui com eles, marca seus amigos aí. A primeira vez que a fala aparece não é para conversar, não é para comunicar, é para criar. É Deus falando, haja luz, haja vida, haja planta, haja animal. Porque a fala, em primeiro lugar, não é para comunicar, é para falar, é para criar. Para criar. Aí você vai ver depois, lá na frente, a Bíblia falando que Jesus é o verbo. Jesus é a palavra, ele é o verbo, ele é a palavra. Então todas as vezes que você fala a palavra, todas as vezes que em uma área da sua vida você fala a promessa, você em fé,
Você libera Jesus para criar. Você libera Jesus para trazer a existência, e Ele é Deus Todo-Poderoso, que tem o poder de criar. Ele chama a existência a cura, Ele chama a existência a prosperidade, o pagamento da dívida, o litígio na justiça, a restauração do casamento, a libertação do pânico, da depressão. Ele chama a existência a salvação do seu marido, a conversão do seu filho, a prosperidade do seu negócio. Então você precisa entender isso. As suas palavras não são neutras. Você está com raiva? Cala a boca. Me perdoe aqui a expressão. Fique calado. Você está com ódio? Não fale nada. Não amaldiçoe. É melhor ficar calado. Quando passar, comece a falar a promessa. Comece a abrir a boca e declarar. Olha, um dia eu me lembro, briguei com a minha mulher lá no começo do meu casamento. No começo do meu casamento, nós tivemos uma briga terrível um dia. E eu entrei, naquela hora Deus me deu a graça de me calar. E eu entrei para dentro do banheiro, comecei a chorar de raiva. E o diabo começou a encher minha cabeça. Você acabou com sua vida, esse casamento é horroroso, e tanta coisa, essa mulher. Naquela hora o Espírito começou a ministrar no meu coração. Eu não falei nada, fiquei só com aqueles pensamentos horrorosos, mas o Espírito começou a trazer os versículos na minha boca. Aí, mesmo com raiva, eu decidi fazer isso. Falei, Senhor, eu abro a minha boca, eu perdoo a minha mulher. A minha mulher é uma bênção na minha vida, ela é a mulher da minha mocidade. Eu tenho prazer na minha esposa, ela é uma auxiliadora idônea, mulher de Deus que o Senhor colocou do meu lado. E comecei a profetizar. Dali um pouco, aquilo passou, eu tomei um banho, estava calmo, saí. Quando eu abri a porta, a Marília estava lá fora chorando, me pedindo perdão. E foi um grande mover. Se eu não faço isso, o diabo ia colocar palavras de maldição, a briga ia continuar e talvez eu nem casado estivesse, nem pastor seria. Mas porque eu decidi falar a palavra e não o fato que eu estava pensando e sentindo, Deus quebrou o poder do diabo e me deu a vitória. Amado, para de falar o que você está vendo. Para de falar o que você está sentindo. Decida hoje ser um homem ou mulher de Deus, que fala o que crê, que fala a promessa, que fala contra a evidência, que fala contra o que está vendo e o que está sentindo. Eu sou curado, eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou justo, eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu sou próspero, eu tenho sabedoria, eu tenho inteligência, a minha casa serve ao Senhor, o meu marido é uma bênção, meus filhos são uma bênção, a minha igreja é uma bênção, meu pastor é uma bênção. Profetiza. Deus vai honrar você. Amém? Olha, gente, tem que ir, já passou da hora. Se você não tem o livro, gente, compra esse livro. Estou te falando da parte de Deus, vai te abençoar muito. Entra no link da bio, adquire o seu. Adota esse livro como presente oficial. Vamos espalhar o evangelho. Você vai me abençoar, claro, mas você vai abençoar muita gente. Abençoa, dá de presente, amigos, parentes, leva para o trabalho. Você vai abençoar. Se você não me segue, clica aí para seguir. E a hora que eu salvar, obrigado por todos os selos que foram doados. E a hora que eu acabar aqui, escreve um comentário lá e pega o link, coloca em todos os grupos de WhatsApp e chama mais gente para participar conosco. Tem um fim de semana maravilhoso, abençoado. Vamos fazer a confissão, né? E na segunda-feira a gente volta em nome de Jesus. Te espero no culto. Esse domingo tem festa na videira. Nós vamos comemorar 25 anos da videira. Vai ter bolo, A pastora Luiz vai contar a história dos 25 anos. Vem para o culto 10 da manhã e às 6 da tarde. O pastor Luiz vai estar nos dois cultos. E no final vai ter bolo. Então, nos 10 prédios da videira em Goiânia, se você mora aqui, você está convidado, seja você da videira ou não. Vamos fazer a confissão em voz alta? Se você pode, declara para mim. Diga aí: eu creio que o meu Deus é o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Por isso, eu também, como Ele, chamo à existência na minha vida todas as promessas do Senhor. Eu não ando pelo natural, nem pelo que vejo ou sinto, mas eu ando pelo que eu creio. Amém
e amém. Glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe, querido. Não é... Deus te abençoe, Anderson. Vai ler a Bíblia, meu amado. Fica na paz.